Não, mas a gente não vai falar deles. Tá, mas é que vai ficar na cara que eu vou ter que estar lendo ali. Atanasiano. Você está assistindo Praticamente Reformados. Nesse vídeo vamos falar sobre o credo apostólico, vamos falar sobre uma confissão de fé muito antiga, praticamente a primeira confissão de fé já feita na história da igreja, e vamos explorar um pouquinho mais a respeito dos seus aspectos históricos e também das suas doutrinas. O propósito do vídeo também não é somente explorar de forma teológica o assunto, mas também tentar responder aquela velha pergunta: será que o credo, uma confissão de fé tão antiga, pode ser aplicada no século XXI? Pode ser aplicada no nosso contexto, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos? O credo apostólico, apesar do nome, ele não foi redigido pelos próprios apóstolos. Foi uma confissão de fé que surgiu mais tarde, aproximadamente no século II depois de Cristo. E esse credo, ele resume as doutrinas básicas essenciais para a fé cristã. E o credo apostólico serviu de base para os próximos credos que foram surgindo durante a história da igreja. O credo apostólico, além de garantir os fundamentos da fé cristã, de sistematizar a fé cristã para os demais credos e também para que a igreja prossiga dentro de um parâmetro conforme a Escritura, há também um propósito apologético, de defesa da fé do credo, em afirmar publicamente que se crê em tais doutrinas que a Bíblia apresenta daquela maneira contra os ataques que havia naquela época de filosofias gregas e pagãs contra a fé cristã. E o credo, visto que ele surgiu por volta do século II depois de Cristo, prossegue hoje, no século XXI, porque ele é realmente embasado na palavra de Deus. Ele realmente expõe de forma sistemática tudo aquilo que é essencial para a crença em Cristo Jesus e que está na palavra de Deus. O credo dos apóstolos teve uma fórmula inicial mais simples do que nós conhecemos hoje. Basicamente dessa maneira: eu creio em Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne. E a partir daqui, desse fundamento inicial, surgiu mais desenvolvimento do credo, de maneira que nós conhecemos hoje na fórmula atual, com mais doutrinas, não porque não estavam na Bíblia, mas porque foram consideradas também essenciais para se afirmar de forma pública. O credo é para isso, e nós veremos isso na sequência. O credo apostólico hoje, ele tem a seguinte formulação: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Todas as tradições da cristandade, tanto os protestantes quanto os católicos romanos e os católicos ortodoxos, usam essa confissão de fé, às vezes com algumas variações de palavras, mas basicamente com o mesmo conteúdo. É sempre bom lembrar que a palavra católica, dentro do credo, ela não se refere à denominação Igreja Católica, ou à organização Igreja Católica. Ela se refere à universalidade da Igreja. Então o credo unifica todas as tradições cristãs? Sim e não. Sim, porque há uma origem em comum. Há uma origem entre essas denominações, entre essas vertentes, por assim dizer, da cristandade, porque todas elas partem da Bíblia. Elas começam confessando que a Bíblia é a palavra de Deus. E mesmo a Igreja Ortodoxa, com mais de 80 livros, a Igreja Católica com mais de 70 e a Igreja Protestante com 66, todas elas confessam o credo nesse sentido. As doutrinas bíblicas estão lá. Porém, não unifica no sentido espiritual da Igreja, porque o mero recitar de um credo, como há nas liturgias católicas e algumas protestantes e também nas igrejas ortodoxas, não significa crença, não significa plenamente uma confiança na palavra de Deus como ali está exposta, porque eu posso simplesmente mencionar uma palavra e aquilo ficar como uma mera repetição, mas não significa que se trata de um coração regenerado, de uma igreja viva pela palavra de Deus. Nós podemos ver alguns exemplos disso. Então, quando a Igreja Católica, por exemplo, ela se reúne e afirma a remissão dos pecados na sua liturgia, mas também afirma ao mesmo tempo o purgatório,
Ela está negando a suficiência da salvação em Cristo Jesus, da remissão total dos pecados daquela pessoa por meio de Cristo Jesus, porque vai precisar passar ainda pelo purgatório, mesmo confessando Jesus, para que todos os pecados sejam expiados. Isso claramente viola o credo. A ideia também da missa, do sacrifício de Jesus, toda vez, todo domingo sendo sacrificado, vai contra a própria ideia coesa de Jesus Cristo, da sua encarnação, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus, inclusive. A Igreja Ortodoxa, por sua vez, ela afirma a insuficiência da revelação bíblica para nos revelar o próprio Deus, porque ela faz muito uso da tradição e de livros que não foram aceitos nem mesmo pelo povo de Israel como canônicos. Isso viola a suficiência da palavra de Deus, porque ela se afirma a palavra de Deus por completo, de Gênesis a Apocalipse, e isso viola também as doutrinas do credo. E também alguns exemplos até mais próximos de nós, como as igrejas neopentecostais, que se dizem muitas vezes protestantes, mas que não aceitam todas as 5 solas da reforma protestante, quando afirmam sobre quebra de maldição, teologia da prosperidade, estão negando o credo, porque estão negando a suficiência de Cristo para libertar o pecador de toda a maldição, e que o crente já não está mais sob a maldição da lei, não está sob maldição nenhuma. A Bíblia afirma que Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Falar a respeito de quebra de maldição, ou até mesmo da teologia da prosperidade, elimina o caráter de Cristo como Senhor daquela vida, daquela pessoa, da igreja. Portanto, recitar o credo não significa necessariamente crer. Mas então, como a gente sabe que alguém crê de fato? O que significa dizer eu creio ao começar o credo apostólico? O credo apostólico ele chama a atenção à confissão individual de cada crente, ao utilizar a expressão eu creio antes de qualquer doutrina bíblica. O resultado disso é que é um exercício pessoal e individual, diante de Deus, da igreja e do mundo. E por ser pessoal, ele implica numa responsabilidade individual e não aceitar apenas parte da fé cristã, mas o todo, o pacote completo, com todas as suas doutrinas até as últimas consequências, se for o caso. Então, o creio, ele pressupõe uma fé genuína, tanto na obra como na pessoa de Jesus Cristo. Alguém pode perguntar, mas Vitor, o credo, já que ele afirma uma crença individual, isso não implica nenhum individualismo diante do caráter congregacional da igreja, já que se trata de eu creio ao invés de cremos? Isso não é uma dificuldade, porque quando a pessoa diz eu creio, conforme o credo apostólico, ela não está meramente recitando o credo, se de fato ela crê no Senhor Jesus. Mas quando ela diz eu creio, confessando a Cristo como Senhor, ela está confessando com toda a igreja, em toda a história. Todos os crentes a quem Deus se revelou sempre confiaram em Cristo Jesus conforme foi se revelando na história. Portanto, é uma fé individual, mas não é uma fé individualista, não é uma fé egoísta, exclusiva para si mesmo. Essa fé está em contexto com toda a igreja, com a congregação onde aquele crente convive e também com os demais santos em toda a história, e ainda também todos aqueles que virão enquanto Jesus não vem. Portanto, não há desigrejados na Igreja de Cristo. A fé cristã é feita também na congregação e é diante da igreja que nós também confessamos o Senhor Jesus conforme o credo apostólico. E nesse sentido, unicamente nesse sentido, é que, por exemplo, a confissão belga diz que fora da igreja não há salvação. A Igreja Católica Apostólica Romana pega a denominação como parâmetro, mas na verdade a palavra de Deus diz que a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja dos salvos e remidos por Jesus Cristo, fora dela não há salvação, porque todos aqueles que fazem parte da Igreja foram salvos por Cristo Jesus. Então, mesmo o credo apostólico, não sendo uma obra teológica dos próprios apóstolos, ele sintetiza muito bem a base e o que é essencial para a fé cristã. Toda pessoa que se diz cristã, ela deve necessariamente acreditar em cada doutrina ali afirmada. Não porque ele é apenas um consenso, mas sim porque ele extrai da palavra de Deus as bases do Evangelho. E de que forma nós podemos usar o credo nos nossos exercícios espirituais? Primeiro, tente decorar o credo. Nós, com nossa vida atarefada, cheia de coisas para fazer, às vezes decoramos tantas coisas que precisamos para nossa vida e não decoramos a base da nossa fé, aonde nos firmamos no nosso relacionamento com Deus. A gente sabe que cada um acha a sua melhor forma de decorar os textos, então tente ler em voz alta, tente ler em silêncio, tente ler no ônibus, antes de orar ou depois de orar, no seu devocional. Ou seja, esteja sempre em contato com o credo. Assim como se deve estar com as escrituras, nada mais natural do que estar em contato com aquilo que sintetiza o que as escrituras dizem.
Segundo, você pode orar o credo. Não exatamente uma repetição vazia, sem sentido, apenas dizer o credo na sua oração. Mas medite no que ela quer dizer e no que isso implica na sua vida e reflete nos seus pedidos, nos seus agradecimentos e no seu contato diário com Deus através da oração. O terceiro uso para o credo do apóstolo é pregar o credo, ensinar, instruir. Você pode expor a palavra de Deus seguindo a ordem do credo. Todo o evangelho está resumido no credo dos apóstolos. Então é uma ótima forma de instrução de novos discípulos, é uma forma de lembrar na escola bíblica dominical de doutrinas essenciais para a fé cristã que nós frequentemente esquecemos e precisamos ser lembrados. É ótimo também para que os pais ensinem seus filhos a já desde criança decorar de forma mais clara e compreender também de forma mais sucinta, de forma mais clara, mais sistêmica as doutrinas que a fé cristã traz consigo e que são essenciais para a salvação de todo homem e de toda mulher. E por último, você pode cantar o credo. A igreja cristã, em toda a sua história, sempre compôs músicas que sintetizavam a fé cristã. Por que não cantar o credo? Por que não relembrar o credo? Por que não decorar até melhor cantando? Então esse vídeo foi um resumo e uma introdução do que é o credo apostólico. Em próximos vídeos nós vamos destrinchar um pouquinho sobre cada ponto do credo, onde ele se reflete na nossa vida também. Então não deixe esse vídeo terminar sem o seu like e compartilhe com seus amigos. Compartilhe que uma nova série de vídeos está começando e que nós podemos aprender mais doutrinas bíblicas da fé cristã. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Eu sou o Vitor. Eu sou o Yuri. E até a próxima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição